Existe um sentimento que muitos de nós, que amamos e estudamos a palavra de Deus, conhecemos bem. É uma espécie de déjà vu bíblico. Acontece quando ligamos o noticiário e vemos os nomes Israel e Irã, a antiga Pérsia, em rota de colisão. Esses nomes, juntos em um contexto de conflito, parecem saltar das páginas empoeiradas da profecia diretamente para as manchetes do nosso tempo. E essa sobreposição entre o antigo e o agora gera em nós uma ansiedade imediata, a sensação de que o relógio do fim está, de repente, acelerando, e que estamos vivendo as vésperas de um grande e terrível cumprimento profético. Essa sensação nos leva a uma busca sincera e, por vezes, desesperada por respostas. E é natural e sábio perguntar: o que está acontecendo? Isto é, de fato, o cumprimento de uma profecia específica? O que a Bíblia realmente diz sobre isso? E o mais importante, como eu devo me sentir e como eu devo agir diante de tudo isso? Essas não são perguntas de quem tem pouca fé. São as perguntas de quem leva a fé a sério e busca na palavra de Deus a bússola para navegar nos tempos turbulentos em que vivemos. A promessa que eu lhe faço hoje é que este nosso tempo juntos não será para dar uma resposta definitiva de sim ou não, com base em eventos que ainda estão se desenrolando diante de nossos olhos. Nós não vamos tentar encaixar as manchetes de hoje nos versículos de ontem. A nossa jornada será mais profunda e, eu creio, mais segura. Nós vamos investigar o padrão do inimigo profetizado ao longo de toda a narrativa bíblica, para que possamos entender a natureza espiritual do conflito que vemos se manifestar hoje. A verdade que vamos descobrir é muito mais sobre um arquétipo, um padrão que se repete, do que sobre uma manchete específica. Para entendermos isso, precisamos de uma chave de leitura que os apóstolos usavam. É o conceito de tipos e sombras. O Antigo Testamento está cheio de tipos, que são pessoas, eventos ou instituições que funcionam como uma sombra projetada de uma realidade futura, muito maior e mais importante, que é a pessoa e a obra de Jesus Cristo. O Cordeiro Pascal, por exemplo, era uma sombra do verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Da mesma forma, nós podemos entender os grandes inimigos históricos de Israel, o faraó no Egito, o gigante Golias, o conselheiro Amã na Pérsia, como tipos ou sombras de um grande e contínuo conflito espiritual. O que vemos hoje entre Israel e Irã pode não ser o evento final e definitivo, mas pode ser, e provavelmente é, a mesma sombra antiga se projetando, mais uma vez, na parede da nossa história. E entender a natureza dessa sombra é o que nos dará discernimento. Para entendermos a sombra que se projeta hoje, nós precisamos primeiro voltar à história. E ao fazer isso, nós confrontamos uma de nossas dores, uma de nossas tendências mais perigosas, a de demonizar nações inteiras, de pintar com um pincel grosso e preto todo um povo, esquecendo que a história humana e principalmente os planos de Deus são infinitamente mais complexos e cheios de nuances do que as nossas categorias simplistas. O princípio bíblico que nos guia aqui é a surpreendente e dupla face da Pérsia, o antigo Irã, na história de Israel. A primeira face que a Bíblia nos mostra é a de um libertador inesperado. Depois de 70 anos de cativeiro na Babilônia, quando o povo judeu estava sem esperança, Deus levanta um rei pagão, Ciro o Grande, o fundador do Império Persa, e o usa como seu instrumento de redenção. No livro do profeta Isaías, Deus chega a chamar este rei estrangeiro de meu pastor e meu ungido, e diz que segurou em sua mão direita para subjugar nações. Foi Ciro quem emitiu o decreto que libertou os judeus, e mais do que isso, financiou com o tesouro do seu próprio império a viagem de volta e a reconstrução do templo em Jerusalém. A Pérsia, em seu primeiro grande encontro com Israel, foi um instrumento de bênção e de restauração. Mas aqui, a revelação contra-intuitiva se manifesta. Dentro deste mesmo império amigo, alguns anos mais tarde, surge uma das figuras mais sombrias de todo o Antigo Testamento, Amã. Como vemos no livro de Ester, Amã, um alto oficial do rei persa, desenvolve um ódio profundo e irracional por Mardoqueu, o judeu. E esse ódio pessoal rapidamente se transforma em um plano de extermínio, um desejo de aniquilar não apenas um homem, mas todo o seu povo.
E a lição espiritual aqui é fundamental para os nossos dias. O verdadeiro inimigo profetizado não é necessariamente uma nação, um povo ou uma geografia. É um espírito de ódio, de orgulho e de uma inimizade existencial contra o povo da aliança de Deus. E esse espírito pode se levantar em qualquer lugar, a qualquer momento, até mesmo dentro do ambiente que anteriormente era o mais favorável. Essa compreensão nos capacita a orar com uma sabedoria mais profunda e com um coração alinhado ao de Deus. Nossa oração pode então abraçar essa dualidade. Podemos e devemos orar com amor e com compaixão pelo povo iraniano, lembrando que muitos deles são nossos irmãos e irmãs em Cristo, que formam uma das igrejas subterrâneas que mais cresce no mundo, sofrendo uma imensa perseguição. E ao mesmo tempo podemos e devemos orar com discernimento e autoridade espiritual contra o espírito de Amã, o espírito de ódio e de aniquilação que possa estar influenciando o regime político daquela nação a se levantar contra Israel e contra os propósitos de Deus. Pense nesta metáfora poderosa. A Pérsia, no cenário bíblico, é como uma grande casa. Em um determinado momento da história, o dono da casa, o rei Ciro, usou sua autoridade para proteger e abençoar a família de Deus. Mas em outro momento, um inquilino maligno, Amã, se instalou em um dos quartos e de dentro começou a tramar um plano para incendiar a casa inteira e destruir todos os seus moradores. O nosso discernimento espiritual precisa ser afiado o suficiente para distinguir entre a casa e o inquilino, entre um povo e o espírito que pode estar tentando influenciá-lo. Se o inimigo profetizado é um espírito e não uma nação, como podemos reconhecê-lo? É aqui que muitos de nós caímos no bloqueio da especulação, tentando identificar se uma personalidade específica é o anticristo ou se uma nação em particular é o império final. E essa busca por nomes e por rostos nos leva a constantes erros de interpretação e a uma ansiedade desnecessária. Mas a Bíblia nos oferece um caminho mais sábio. Ela nos convida a traçar o padrão, a identificar o DNA espiritual do inimigo arquetípico de Deus e de seu povo. E esse padrão começa no deserto, com uma tribo chamada Amaleque. Eles foram o primeiro povo a atacar Israel, sem nenhuma provocação, logo após a saída do Egito. E por causa da natureza deste ataque, Deus faz uma declaração surpreendente. Ele diz que terá guerra contra Amaleque de geração em geração. Séculos mais tarde, quando Ramã, o persa, tenta aniquilar os judeus, o texto faz questão de nos dizer que ele era um agagita, um descendente de Agag, o rei dos amalequitas. O corpo era persa, mas o espírito era de Amaleque. E aqui, uma quebra de expectativa nos dá as ferramentas para o discernimento. Ao analisarmos a ação deste espírito de Amaleque ao longo de toda a Bíblia, nós identificamos 3 marcas registradas, 3 assinaturas em seu DNA. A primeira é o orgulho soberbo, um desafio direto à autoridade e à existência de Deus. É o espírito que diz, como o faraó, quem é o Senhor, para que eu ouça a sua voz. A segunda marca é o ódio irracional, um desejo não apenas de conquistar ou de dominar, mas de aniquilar completamente o povo judeu. Não é um ódio político, é um ódio existencial. E a terceira marca é o ataque estratégico. Essa oposição se intensifica de forma sobrenatural, sempre que o plano messiânico de Deus está prestes a avançar uma casa importante no tabuleiro da história. A compreensão dessas 3 marcas nos oferece uma lente profética para olharmos para os eventos de hoje. Em vez de nos perdermos na pergunta especulativa, este líder mundial é o anticristo? O nosso discernimento é direcionado para uma pergunta muito mais profunda e útil. Este regime, ou este movimento, exibe as marcas do DNA do inimigo. Ele demonstra o orgulho soberbo que desafia a Deus. Ele demonstra o ódio irracional contra o povo da aliança, e a sua ascensão parece se opor estrategicamente ao avanço do evangelho no mundo. Essas perguntas nos dão discernimento, sem nos levar à especulação de nomes e de datas. Pense nesta analogia da doença. O espírito de Amaleque é como um vírus antigo e persistente. Ao longo dos séculos,
Este mesmo vírus já infectou diferentes corpos hospedeiros. Ele já se manifestou no corpo do Império Egípcio, no corpo do Império Assírio, no corpo do Império Babilônico, no corpo do oficial persa Amã, no corpo do Império Romano, no corpo da Alemanha nazista. Os corpos, as nações, as personalidades mudam ao longo da história, mas a assinatura genética do vírus, o seu DNA de orgulho, ódio e oposição a Deus, é exatamente a mesma. O nosso chamado é para reconhecer o vírus, e não para nos fixarmos apenas no corpo que ele está habitando no momento. Com este entendimento sobre o padrão do inimigo, nós chegamos a uma das profecias mais discutidas e muitas vezes mais temidas do Antigo Testamento. É a profecia de Gog e Magog, em Ezequiel capítulo 38. E a dor que muitos sentem em relação a esta passagem é o medo gerado por interpretações dogmáticas e alarmistas que tentam a todo custo aplicar cada detalhe da profecia às manchetes de hoje, gerando pânico e não fé. O princípio bíblico, no entanto, nos convida a uma leitura sóbria e cuidadosa. A profecia de Ezequiel descreve com detalhes uma futura e grande invasão de Israel que aconteceria nos últimos anos, depois que o povo já tivesse voltado de sua dispersão e estivesse vivendo em relativa segurança. E esta invasão seria liderada por uma figura chamada Gogê, de uma terra chamada Magogê, que formaria uma grande coalizão de nações. E o detalhe que chama a nossa atenção hoje é que na lista de nações que compõem esta aliança, o profeta menciona no versículo 5 a Pérsia, que é o nome antigo para a região do atual Irã. Mas aqui, uma quebra de expectativa sobre o propósito desta profecia é crucial para a nossa paz. Se lermos o texto com atenção, veremos que o ponto principal da narrativa de Ezequiel não é o poder da coalizão inimiga, não é a força de Gog. O foco da história, repetido várias e várias vezes ao longo do capítulo, é a resposta de Deus. Deus mesmo diz que é Ele quem vai atrair Gog para esta batalha. E por quê? O texto nos dá a resposta. E eu serei engrandecido e santificado, e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. O propósito do conflito final não é a vitória do mal, é uma manifestação global, inegável e gloriosa do poder e da santidade do Deus de Israel. A palavra, então, nos convida a uma profunda mudança de perspectiva. Somos convidados a não lermos Ezequiel 38 primariamente como um roteiro de guerra, mas como uma promessa de intervenção divina. O foco da nossa atenção não deve estar na força e na fúria dos inimigos de Israel, mas na soberania de Deus, que os usa como peões em seu tabuleiro para, no final, se revelar ao mundo de uma vez por todas. É a história de como Deus usará a maior demonstração de rebelião para manifestar a sua maior demonstração de glória. Pense nesta poderosa metáfora teatral. A coalizão de Gog e Magog é como o grande vilão de uma peça, que no último ato reúne todos os seus exércitos, todas as suas forças, para o ataque final contra o herói. E o público, na plateia, fica tenso, ansioso. Mas o que a profecia de Ezequiel nos garante é que este não é o momento em que o herói está em maior perigo. Este é, na verdade, o momento que o diretor da peça planejou, desde o início, para a entrada mais espetacular, mais dramática e mais vitoriosa do herói principal, que é o próprio Deus. Uma entrada que fará com que toda a plateia, todas as nações, se levantem e aplaudam, reconhecendo quem é o verdadeiro rei. Se Deus atrai a coalizão de Gog para o juízo, isso nos leva a um dos conceitos mais difíceis, mas também mais seguros, de toda a teologia. E ele confronta o nosso bloqueio espiritual, a nossa dificuldade de acreditar que Deus está realmente no controle quando vemos nações malignas prosperando e atacando outras. A nossa mente se pergunta: como pode ser? Parece que Deus está perdendo a batalha. É para esta nossa dúvida que o profeta Isaías nos dá o princípio bíblico mais claro sobre a soberania de Deus sobre as nações inimigas. No capítulo 10 de seu livro, Deus está falando sobre a poderosa e cruel Assíria, o verdadeiro terror do mundo antigo. E Deus, de forma chocante, a chama de a vara da minha ira, o bordão do meu furor. Ele declara abertamente que está usando a arrogância e a força da Assíria como uma ferramenta de disciplina contra o seu próprio povo.
Israel, que havia se desviado. Mas aqui, uma quebra de expectativa fundamental nos mostra o equilíbrio perfeito da justiça de Deus. Logo depois de dizer que está usando a Assíria como sua ferramenta, Deus declara que após terminar a sua obra de disciplina, ele irá punir o rei da Assíria por sua arrogância e por seu orgulho. E ele faz uma pergunta retórica poderosa. Porventura, gloriar-se-á o machado contra quem corta com ele? Ou presumirá a serra contra quem a maneja? A lição é profunda. As nações inimigas, incluindo aquelas que vemos se levantar nos tempos do fim, nunca são agentes autônomos. Elas são, muitas vezes, ferramentas soberanamente utilizadas por Deus para cumprir os seus propósitos. E no final, elas são plena e justamente responsabilizadas por suas próprias más intenções e por sua arrogância. Compreender isso nos capacita a uma dupla oração de confiança diante da maldade no mundo. O nosso coração pode clamar a Deus de uma forma que abraça essa complexa verdade. Uma oração que diz, por um lado, Senhor, eu sei que o Senhor é soberano até mesmo sobre esta maldade que vejo. Usa-a de alguma forma que eu não entendo, para cumprir os teus propósitos redentores no mundo. E por outro lado, e no teu tempo perfeito, quebra o orgulho deste machado, manifesta a tua justiça e não permita que o mal prevaleça para sempre. Pense nesta analogia final. Uma nação inimiga, nas mãos de Deus, é como um bisturi nas mãos de um grande cirurgião. O bisturi, em si, é um objeto afiado, perigoso. Ele corta a carne, ele causa dor, ele produz sangue, mas ele está a todo momento sob o controle absoluto da mente e das mãos do cirurgião, que o utiliza para um propósito maior, um propósito de cura, de remover um tumor que, se não for tratado, levará o paciente à morte. E quando a cirurgia termina, o bisturi é limpo e colocado de volta em seu lugar. Ele nunca teve o controle. O controle sempre esteve, e sempre estará, nas mãos do cirurgião. Depois de entendermos a soberania de Deus sobre a história, a pergunta final se torna profundamente pessoal. É a dor da ansiedade sobre como nós devemos agir. O que eu faço com toda essa informação? Devo me preocupar constantemente? Devo estocar comida e me preparar para o pior? Devo focar toda a minha energia em decifrar os sinais dos tempos? É a busca por uma postura, por um modo de viver que seja sábio e fiel em meio à tensão profética. E como sempre, é o próprio Jesus quem nos dá o princípio bíblico, o equilíbrio perfeito. Em seu grande sermão profético, em Mateus, capítulo 24, ele nos dá um comando duplo. O primeiro é, olhai, não vos assusteis. A paz, a ausência de pânico, é a primeira ordem para o crente. E o segundo comando, que ele repete várias vezes é, vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. E o segredo para a nossa paz e para o nosso propósito está em entender o que significa, biblicamente, vigiar. E aqui, uma revelação contra-intuitiva precisa corrigir o nosso rumo. Vigiar, no contexto que Jesus ensina, não significa primariamente observar os sinais geopolíticos com uma lupa. Não é passar o dia assistindo a vídeos sobre o fim do mundo. Vigiar, em sua essência, é um ato de autoexame. É voltar os olhos para dentro e examinar o estado do nosso próprio coração. Vigiar é estar espiritualmente desperto. É viver em santidade. É manter as nossas lâmpadas acesas e cheias do azeite da presença do Espírito Santo. É estar pronto para a volta de Cristo a qualquer momento. Hoje, amanhã ou daqui a 100 anos. Independentemente do que esteja acontecendo nas manchetes dos jornais. Essa compreensão nos convida a transformar cada notícia sobre o conflito no Oriente Médio em um catalisador para a nossa própria santificação. A questão que a vigilância espiritual nos leva a fazer não é: será que este é o cumprimento daquela profecia de Ezequiel? A pergunta que a vigilância nos leva a fazer é: se Jesus voltasse hoje, neste exato momento, ele me encontraria pronto? O meu coração está em ordem? Eu estou em paz com os meus irmãos? Eu estou perdoando quem me ofendeu? Eu estou cumprindo a missão que ele me deu? Essa é a verdadeira preparação. Pense nesta metáfora final. Nós, a igreja, fomos colocados como sentinelas no muro da história. E o bom sentinela não passa a noite em claro.
tentando adivinhar o minuto exato em que o inimigo vai atacar. Isso seria inútil e o deixaria exausto. O bom sentinela passa a noite com a sua armadura vestida, com a sua arma limpa e com os seus olhos abertos, pronto para soar o alarme e para lutar a qualquer momento que o ataque venha. A nossa preparação para a volta de Cristo não deve ser especulativa, deve ser espiritual, deve ser prática, deve ser uma vida de prontidão e de santidade hoje. E assim, ao final da nossa jornada, nós juntamos as peças do grande quebra-cabeça profético. Nós vimos que o conflito que hoje nos assusta é, na verdade, o eco de um padrão espiritual muito antigo. Vimos que o verdadeiro inimigo não é uma nação, mas um espírito com um DNA de orgulho e de ódio. Vimos que as profecias, como a de Ezequiel, não apontam para a vitória do caos, mas para a intervenção gloriosa de Deus. Vimos que o nosso Deus é tão soberano que usa até mesmo os seus inimigos como ferramentas em suas mãos. E, finalmente, vimos que a nossa resposta a tudo isso não deve ser o pânico especulativo, mas a vigilância espiritual. A verdade libertadora sobre o inimigo profetizado, a verdade que deve acalmar o nosso coração, é que, embora o seu nome e a sua máscara mudem ao longo da história, seja ele Faraó, Amã, Antíoco Epifânio ou o anticristo final, o seu destino nunca muda. E o seu destino é a derrota completa, absoluta e humilhante aos pés do Messias de Israel, Jesus Cristo. A vitória dele não é uma possibilidade, é uma certeza histórica e profética. O convite final que a palavra de Deus nos faz, portanto, é para que mudemos o nosso foco. É um convite para que desviemos os nossos olhos do poder aparente e passageiro dos Hamãs e dos Gogues deste mundo, que se enfurecem em seu palco limitado, e para que fixemos os nossos olhos, com toda a intensidade da nossa fé, no poder real, eterno e absoluto do leão da tribo de Judá, aquele que na cruz já venceu a batalha decisiva e que, em sua segunda vinda, apenas executará a sentença final sobre um inimigo já derrotado. E para que esta certeza seja a âncora da sua alma em meio a qualquer tempestade, vamos encerrar com esta bênção. Que o Deus de toda a paz lhe conceda a sua paz. Uma paz que não faz sentido para o mundo. Uma paz que excede todo o entendimento. Que Ele lhe dê a sabedoria para ler os tempos, mas, acima de tudo, que Ele lhe dê um coração que confia plenamente em sua soberania. E que cada rumor de guerra, cada manchete assustadora, em vez de gerar medo, nos faça clamar com mais fé e com mais fervor, não em pânico, mas em uma esperança gloriosa. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém.